Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, ó Deus, esta oferenda pela sagrada instituição do casamento e protegei neste casal a união que estabelecestes, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. A união do homem e da mulher, que celebramos no sacramento do matrimônio, é a imagem de vosso amor de Pai. De fato, por amor criastes o homem e a mulher, e na vossa bondade os elevastes à dignidade de filha e filho vossos. Sempre de novo nos lembrais o mandamento do amor, distintivo de todos os vossos filhos e filhas. Sinal presente do vosso amor é o sacramento do matrimônio, que santifica o homem e a mulher, para que possam participar da vossa eterna caridade. Unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei.
Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orani e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também, Senhor, destes vossos filhos, Jean Carlos e Tatiana, assim como lhes destes a alegria do casamento, possam por vossa graça viver unidos no amor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de agradecermos a Deus, de rendermos graças e glórias a Deus nosso Pai, pelo chamado que Ele fez a Jean e a Tati e pela resposta que eles deram. Vamos então juntos agradecer a Deus nosso Pai. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus Todo-Poderoso,
Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas, e desde o princípio ordenastes o universo, criando o ser humano à vossa imagem. Quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que, unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados de vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Tatiana, e ela busca o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela, confie o seu marido Giancarlo, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Melhor não. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que Giancarlo e Tatiana, unidos em matrimônio, sempre vos sigam e anunciem a todos o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Vou pedir que todos se sentem. Nós vamos fazer os votos agora dos noivos. Dos noivos não, dos esposos. Meu marido. Que felicidade poder te chamar assim. Eu sempre disse que poderia falhar em muitas coisas, menos na escolha do meu marido. Ao mesmo tempo, pensava como era difícil ter essa certeza absoluta, eu tão indecisa. Por isso, há alguns anos, entreguei completamente essa decisão nas mãos de quem mais me conhece e me ama, de quem mais te conhece e te ama. Deus foi muito além de me dar essa resposta. Antes, Ele me fez todas as perguntas e me conduziu por um caminho que me trouxe hoje a esse altar. O que me fez perceber que você era a pessoa certa para mim foi a paz que eu sinto quando eu estou com você. Acho que é por isso que nós estamos casando na Nossa Senhora da Paz. É aquela paz que só é possível ter quando se encontra o seu verdadeiro lugar. E o meu verdadeiro lugar é ao seu lado. Hoje eu sei o que eu acho que todos aqui sempre souberam, sempre me disseram. Você é o grande amor da minha vida. Tenho hoje uma certeza que não imaginava que poderia ter. E um amor que não imaginava ser capaz de sentir. É como se Deus estivesse preparando o meu coração para receber o seu, que já era tão preparado, que já me amava há tanto tempo. Eu agradeço muito pelo seu amor puro e constante, que me transformou durante todos esses anos, me transforma a cada dia. Você nunca desistiu de mim por 11 anos. E eu nunca vou desistir de você, pela minha vida inteira. Obrigada por me esperar. Realmente, o amor tudo espera, tudo suporta. Mas depois de 11 anos, você não precisa esperar mais nada. Eu estou aqui. Esse sacramento que nós recebemos hoje, nele eu vejo a minha vocação que eu tanto procurei. A minha vocação é viver ao seu lado, é te fazer muito feliz, é povoar o céu muito, servir a nossa família de forma incansável, amar até o fim. Você é mais do que um homem maravilhoso. Você é a melhor pessoa que eu já conheci na minha vida. E como sua esposa, eu espero de todo o coração te fazer extremamente feliz. Eu te amo muito, meu amor. Eu não consigo falar tão bonito quanto você, mas vou tentar. Nós temos várias formas de nos chamar, muitos apelidos carinhosos, mas hoje escolho com muito orgulho uma nova forma de te chamar. Minha querida esposa. Foi outro dia
que aquela menininha que adorava tirar fotos de lado, usava aparelho e boné, me chamou a atenção no encontro da igreja, se destacando entre todos e de uma forma que até hoje eu não tenho como explicar, senão pela vontade de Deus. Você inflou meu coração de uma forma totalmente nova, de um jeito que eu nunca tinha sentido. Foi outro dia que, depois de tanto tomar Ice Tea e passar uma festa inteira conversando contigo, eu te pedi em namoro sem nem ao menos te dar um beijo. E incrivelmente você aceitou. Foi outro dia que, depois de classificar o que eu sentia por você em diversas maneiras e sem mais conseguir inventar palavras para descrever, eu finalmente tomei coragem para dizer que eu te amava. Não o amor que tantas pessoas dizem uma para as outras hoje em dia, mas um amor que brota em Deus, passa por mim até chegar a você e retorna ao céu. Foi outro dia que, após 4 anos e meio de namoro, conversando dentro do seu carro, decidimos que o melhor para nós naquele momento era nos separarmos. Foi uma das maiores dores que senti na vida, mas Deus sabe o que faz. Ele nos amadureceu, nos fez enxergar nossos erros, nos conduziu a experiências novas e nos mostrou que, com Ele ao nosso lado, tudo fica mais fácil. Foi então que outro dia, no dia de São José, após 4 anos de amadurecimento e orações, você fez um poema lindo para mim e me pediu em namoro. Como é bom confiar em Deus e saber que, se nós nos entregarmos, Ele nos conduzirá sempre para o que é melhor para nós. Foi outro dia que estávamos em Mauá, num chalé maravilhoso, e sem mais poder aguentar uma vida que não estivesse ligada à sua para sempre, eu te pedi em casamento. Fazê-la feliz todos os dias da minha vida é a vocação que Deus escolheu para mim, e eu a abraço com todo o meu coração. Nós tivemos muitos dias em nossas vidas, mas de agora em diante eu não quero viver qualquer outro dia que não seja o seu lado. Te amo. Querido povo de Deus, queridos pais, queridos esposos, quase que falo noivos também, Tatiana e Jean Carlos, diante de tantas palavras bonitas que um falou para o outro, eu acho que só posso falar 2 palavras: parabéns e felicidades. Parabéns, casal jovem desse, talvez vocês não saibam, mas estão sendo exemplos para muitas pessoas, que numa sociedade como a nossa, o casamento, infelizmente, não é bem visto, né? E vocês aceitam consagrar a vida de vocês, entregando um ao outro, como diz a música do Padre Zezinho: teus pais serão meus pais serão teus pais, teus sonhos hão de ser também os meus. Então, parabéns para vocês que aceitam, né, esse compromisso com Deus, né, essa alegria de colocar a vida de um a serviço do outro, assumindo os sonhos, os desejos e os projetos do outro, né? E felicidade. Parabéns hoje que vocês dão esse passo na vida de vocês, e felicidade, como nós rezamos nas orações, felicidade pelos séculos dos séculos. O padre diz, né, na oração que ele reza: o que Deus uniu, o homem não separa, e muitas vezes nem a morte, nada separa, porque o amor, como diz o Salmo, jamais acabará. Parabéns hoje e felicidades em todos os dias da vida de vocês. Em nome dos nossos confrades, né, o Frei Célio e o Frei Dino, a gente concede isso daqui que o Frei Dino pede para vocês, né? Sua Santidade, o Papa Francisco,
concede de coração a bênção apostólica ao casal Jean e Tatiane, por ocasião do seu enlace matrimonial, para que o amor consagrado aos pés do altar seja cada dia mais fortalecido pela graça divina, extensiva a seus familiares. Na Igreja Nossa Senhora da Paz, no Rio de Janeiro, no dia 10 de setembro de 2016. Felicidade infinita para vocês.
O Senhor esteja convosco. Jesus, que participou das bodas de Caná, derrame suas bênçãos sobre vós, vossos parentes e amigos. O Cristo, que amou a sua igreja até o fim, derrame continuamente o seu amor nos vossos corações. O Senhor vos faça testemunhas da sua ressurreição e vos dê esperar com alegria a felicidade prometida. E a todos vós aqui, reunidos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.